Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo programa Diocese de Itapeva em Oração. No meio do tempo pascal, nós temos várias celebrações, memórias facultativas de santos e santas, que muitas vezes estão na nossa liturgia diária. Em um outro programa eu falo isso, mas hoje nós celebramos São Marcos Evangelista e faço questão de lê-lo, por ser o primeiro evangelho escrito. Vou ler a primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Rebaixai-vos, pois, humildemente sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda a graça que vos chamou para a sua glória eterna em Cristo, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel junto de vós, envio-vos esta breve carta para vos exortar e para atestar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A igreja que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Saudai-vos uns aos outros com amor e um abraço fraterno. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como já disse, no meio do tempo pascal, temos as memórias facultativas, celebrações de alguns santos importantes, mas neste mês de abril quis valorizar Marcos Evangelista. E a liturgia, é claro, é própria, do terceiro lecionário que nós chamamos especiais para diversas necessidades. Ela vem nos mostrar aqui como São Marcos, que escreveu o Evangelho, conheceu a Jesus através do seu ministério com Pedro, através do seu conhecimento também com Paulo, tanto que esta leitura foi colocada na festa dele para dizer, olha, a igreja da Babilônia vos saúda, como também Marcos, o meu filho. Claro, como filho na fé. Essa leitura aqui é para nos falar duas coisas. Primeiro, que Marcos realmente existiu. Se ele conheceu a Jesus ou não, não sabemos, mas ele conheceu o anúncio. Ele conheceu Jesus através do anúncio dos apóstolos. É o anúncio querigmático que nós somos chamados a fazer. E ele foi inspirado por Deus a escrever o Evangelho, que é o mais antigo dos 4. E olha o que Pedro nos fala. E com certeza Marcos estava junto, quem sabe até ajudando Pedro a escrever. Às vezes tinha mais habilidade na escrita, haja vista que Pedro era um pescador. Revesti-vos todos de humildade no relacionamento mútuo. Com certeza deveriam haver alguns problemas na comunidade, entre os membros da comunidade, e Pedro os exorta a revestir, vestir a camisa da humildade. Rebaixai-vos humildemente sob a poderosa mão de Deus. Novamente, além de revestir, nós temos que nos rebaixar na nossa vida de comunidade, na nossa igreja, e saber que tudo vem da graça de Deus. Não podemos deixar o nosso ego, o nosso orgulho se sobrepor à graça de Deus que é derramada a nós através de seu Espírito. Olha, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Você quer ser devorado pelo inimigo? Nós que cremos em Deus e o anunciamos e proclamamos a sua ressurreição,
O inimigo fica nos rodeando, esperando o primeiro soslaio, o primeiro desequilíbrio para nos devorar. Nós temos que resistir firmes na fé. São Marcos é um exemplo de alguém que, discípulos dos apóstolos, nem chegou a conhecer Jesus propriamente, teve a coragem de escrever um evangelho com 16 capítulos que nos dão detalhes. Não é uma biografia, mas é uma proclamação de Jesus. Tanto que ele começa o seu evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, ele já professa a sua fé no escrito, porque Marcos se rebaixava com humildade, Marcos se colocava diante de Deus, Marcos vigiava para não ser devorado pelo inimigo. E Pedro fala, vocês vão sofrer e depois de ter sofrido, vocês terão a graça de Deus. Mas não pense que é só você que sofre, ou os vossos irmãos pelo mundo afora também são atingidos por iguais sofrimentos. E depois de pedir isso, junto com Marcos, que celebramos hoje, São Marcos, o evangelista, Pedro faz um cântico cristológico. A ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que nós possamos, a exemplo de São Marcos, ser pessoas humildes. Marcos que conheceu Jesus através do anúncio. Não foi como os apóstolos que conheceram Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pelo anúncio, esse homem deu a vida por causa do Evangelho, que é Cristo. Escreveu um Evangelho para que a comunidade cresça e entendesse cada vez mais que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que devia vir a este mundo. Que nessa festa de São Marcos Evangelista, nós possamos, como Pedro nos diz na primeira leitura, saudai-vos uns aos outros com o abraço do amor fraterno. Não podemos nos abraçar muito ainda por causa do Covid-19, mas o abraço do amor, que é aquele do olhar, que é aquele abraço da fé, que é o abraço da amizade, do incentivo, nós podemos dar. E como Cristo disse a todos os apóstolos na ressurreição, toda vez que o ressuscitado aparecia, ele dizia, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Pedro segue o mesmo costume, sendo o nosso primeiro Papa, e com certeza Marcos registra isso no seu evangelho, porque ouviu muito isso de Pedro. A paz esteja com todos vós que estáis em Cristo. Que estejamos em Cristo e que pela intercessão de São Marcos, o evangelista, nós possamos valorizar os evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João, possamos valorizar a palavra e nos deixarmos ser inspirados por Deus para que pela palavra e pela sagrada tradição da Igreja sejamos verdadeiras testemunhas. Que por intercessão de São Marcos, o evangelista, e de São Pedro, apóstolo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.